Com este vídeo de número 14, nós vamos considerar o que é bem provável que seja o roteiro para o conflito, a guerra que vai arrastar o mundo para o caos e o horror que vai favorecer a atmosfera que vai possibilitar a ascensão do anticristo no cenário mundial. E esse texto, esse relato, se encontra em Daniel capítulo 11, versos de 40 a 45. Mas antes de nos focarmos nesses versos, nós vamos considerar rapidamente um resumo desse capítulo, porque a importância desse capítulo é tamanha que, se não for abordado, avaliado de forma devida, poderá permitir que vários caminhos de interpretação sejam seguidos. E esses caminhos já existem, essas propostas. Mas aqui, o que vou comentar não é algo novo. Já existem algumas pessoas, estudiosos, que se inclinam para essa mesma tendência que eu tenho de acreditar quem seriam os países ou nações que irão se destacar como protagonistas, favorecendo o que poderíamos chamar de o estopim, o ponto de partida desse conflito que vai se arrastar para uma escala bem maior, a ponto de arrastar, envolver outros grupos não revelados, pelo menos diretamente, e assim, com o auxílio de outras passagens bíblicas, dando a sua contribuição em pistas, acabam somando para permitir um quadro maior, para termos uma ideia de onde estamos indo, ou para onde o mundo estará indo. Enfim, o capítulo 11 de Daniel retrata uma recapitulação, uma nova abordagem, só que de outro ângulo, sobre o que Daniel já considerou, já foi revelado a Daniel a respeito de um conflito que haveria entre dois grandes impérios, dois povos, que seriam os medo-persas e os gregos. Eles foram retratados, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, na metáfora, na figura, na simbologia de um bode rivalizando com um carneiro. O carneiro representando o Império Medo-Persa e o bode representando o Império Grego. Lá nesse capítulo 8 de Daniel é dito que o bode tem um chifre de destaque entre os olhos, que representa Alexandre o Grande, o grande conquistador da antiguidade, que levou os gregos ao status de império. Mas, no auge de suas conquistas, Alexandre acaba adoecendo e morrendo. É o que é revelado ou descrito no relato de Daniel 8 como um rompimento súbito do chifre, desse chifre maior, e em seu lugar vão surgir 4 chifres, e esses 4 chifres vão representar a divisão do Império Grego de Alexandre em 4 ou por 4 de seus generais. Essas 4 divisões vão se destacar como sendo os 4 reinos que mais tarde vão rivalizar entre si. E entre esses 4 reinos, 2 deles vão acabar se destacando ainda mais sobre os outros, que acabam sendo subjugados. Esses que se destacam são o Reino do Norte, com base na Síria, e o Reino do Sul, com base no Egito. Então, quando você for ler em Daniel, capítulo 11,
a referência ao rei do norte está se referindo à Síria. E quando fala do rei do sul, está falando do Egito. Por isso que em algumas Bíblias você vai encontrar essa menção direta, facilitando a compreensão do leitor. E outras não, apenas fazem essa menção como rei do norte e rei do sul. Mas, com o conhecimento histórico que lança luz sobre esse relato de Daniel capítulo 11, sabemos se tratar claramente da Síria ao norte e do Egito ao sul. Então, quando vamos para o capítulo 11, temos pormenores, nós temos uma consideração amplificada ou dedicada com outros detalhes sobre essa divisão do Império Grego, que é retratado aqui no início do capítulo 11, quando Daniel descreve ou relata, recebe e repassa uma revelação de que o reino da Pérsia, o da Média e da Pérsia são derrotados pelo reino da Grécia, e que no lugar do rei de destaque, que é Alexandre, quando ele cai, surgem 4 divisões, 4 reinos, que são os 4 chifres do capítulo 8. Enfim, e aqui Daniel, já depois de falar da divisão, ele ignora 2 desses 4 e se foca apenas em 2, que são os reinos do norte e o reino do sul. Então ele vai, no decorrer do capítulo 11, relatar vários conflitos entre esses 2 reinos de destaque, envolvendo Síria e Egito. E esses reis, eles não são mencionados aqui nos seus nomes. Seus nomes não são mencionados. No decorrer de vários anos, esses reis vão mudar. O rei do norte vai mudar e o rei do sul também. Ou seja, eles vão morrendo e sendo sucedidos por filhos, descendentes, que vão levar adiante esse antagonismo, esse conflito entre esses 2 reinos. Então, o rei do norte, Síria, está duelando contra o rei do sul por vários anos. Daniel não revela os nomes, porque ele não sabe quem são, porque era algo ainda no futuro. Mas quando nós consideramos a história, e vamos ver que com muita clareza, considerando o que a história nos diz sobre alguns desses reis do norte na Síria, rivalizando com os reis do sul, no Egito, no norte havia a dinastia dos Seleucidas, porque o primeiro líder de destaque, rei de destaque no reino do norte, na Síria, era Seleuco. E assim segue-se a dinastia que ficou conhecida como Seleucida. E no sul, os Ptolomeus, porque o primeiro rei de destaque, que dá origem ou início à dinastia ao sul, no Egito, era Ptolomeu. Então, Seleucidas e Ptolomeus vão rivalizar por anos. Daniel ignora totalmente os outros 2, não entra em detalhes, se foca apenas nesses outros 2, Síria e Egito. E assim ele vai. Então, quando você pega alguns livros de comentário a respeito desse capítulo, levando em conta a história, você vai perceber que a história se encarregou de lançar entendimento com precisão sobre o que Daniel profetizou aqui nesses conflitos de anos entre os reis do norte e do sul. Agora que vem a questão. Quando chega no verso 40 em diante, seguindo-se até o verso 45, nós lemos o seguinte, ó: no tempo do fim, o rei do sul, o rei do Egito, lutará com ele, que no contexto é o rei do norte, o rei da Síria. E o rei do norte arremeterá, ou seja, vai responder a esse ataque contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará em suas terras e as inundará. O rei do sul declara guerra ao rei do norte, Egito declarando guerra à Síria.
A Síria respondendo e aproveitando não somente para se defender, mas também para invadir o Egito e se apropriar de suas terras e riquezas. E aí diz que ele prossegue, aproveita para prosseguir com esse momento e expandir suas conquistas. No verso 41 em diante diz: entrará também na terra gloriosa, uma clara referência a Jerusalém, e muitos sucumbirão. Mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Aí já dá menção direta a 2 aliados, pelo menos. Ou que se rendem e passam a somar força com ele, como o rei do norte, Síria. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, ele já é o rei do Norte. Mas ele não é o único no Norte. Ainda se referindo a algo mais no Norte, rumores de que algo está vindo do Oriente, uma mobilização vinda do Oriente e do Norte, vai perturbá-lo e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares e contra os, no caso, os mares aqui claramente uma referência ao mar Mediterrâneo, e contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E aqui fala do rei do norte, do rei da Síria, sucumbindo em Israel, sucumbindo em Jerusalém, sucumbindo ali na região que ele aproveitou para o momento para expandir as suas conquistas. Mas ele sucumbe diante do quê? De algo vindo do Oriente e vindo do Norte. Em outro vídeo nós vamos considerar melhor isso aqui com mais detalhes, mas desde já podemos adiantar. A referência aqui ao Oriente é muito provavelmente, dentro do contexto atual, uma referência a países no Oriente sendo possivelmente encabeçados pela China, isso se for considerado na atualidade, ou pela Índia, né? E ao norte, uma possível referência à Europa, países da Europa se mobilizando e vindo em direção. Então, não vou me estender aqui, só vou apenas me atentar para o seguinte: quando você ouvir falar de um conflito, de uma guerra que vai parecer ser o fim dos tempos, a grande tribulação, etc., leve em conta uma coisa. Segundo esses versos, de 40 a 45 de Daniel, que seria uma retomada de uma parte final no roteiro que a Bíblia descreveu sobre um conflito entre norte e sul, envolvendo Egito e Síria, no contexto histórico, e que, via de regra, pelo contexto, deveria se repetir com Síria e Egito, nesses versos que faltam e que boa parte dos estudiosos acreditam que ainda está no futuro, ainda está por se cumprir. Por quê? Por que não está no passado? Porque não encontramos no passado algo nos eventos históricos que se encaixe apropriadamente no que é descrito entre os versos 40 a 45. Logo, se conclui que esteja no futuro. E se esses versos fazem referência a uma retomada final do que falta se cumprir num conflito entre o rei do norte e o rei do sul, entre Síria e Egito, logo, esse conflito, se for um conflito que vai anteceder a grande tribulação, que vai anteceder o aparecimento do anticristo e vai favorecer o seu surgimento no cenário mundial, esse conflito terá que contar com uma deflagração, uma declaração de guerra, com o primeiro passo sendo dado, envolvendo 2 protagonistas aqui revelados, que são Egito e Síria.
Então é nisso que temos que ficar de olho no cenário mundial. Por mais que no momento possa não parecer que haja qualquer possibilidade disso, devido à conjuntura geopolítica, mas lembremos que as coisas podem mudar drasticamente. Isso tem sido a marca da história. Surpresa devido a mudanças inesperadas. Então, se essa interpretação estiver correta, como é dito aqui, no tempo do fim, se isso for uma referência ao tempo do fim, então o conflito que arrastará o mundo para os braços do anticristo vai começar com uma declaração de guerra entre Egito e Síria. Portanto, com essa dica eu termino dizendo, e assim vamos continuar no próximo vídeo, fiquem atentos a esses dois países. Ok? Até o próximo vídeo.